Que a graça e a paz da parte de Deus esteja habitando em vossos corações. Nesse momento, você, membro da Igreja Presbiteriana de Pajuçara, membro de outras denominações evangélicas, você que não é evangélico também, sinta-se abraçado por toda a Igreja Presbiteriana de Pajuçara. Nesse momento, transmite o seu culto online, devido estarmos cesseados do culto presencial. Mas como o apóstolo Paulo relatou ao jovem Timóteo, a palavra de Deus não está algemada. Por isso, meus irmãos, estamos hoje aqui, diretamente do gabinete pastoral da Igreja Presbiteriana de Pajuçara, a transmitir esse culto, para que você reúna-se com a sua família, aí no seu lar, na sua casa, pegue a sua Bíblia, o seu inário, o novo cântico, coloque bem próximo de você. Chame aqueles que estão fazendo outros afazeres nesse momento, que se desliguem de outros afazeres. É momento de adorar o Senhor em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade, como convém a todos os santos, como convém a todos aqueles a quem o Senhor chamou, como convém a todos aqueles que amam a Deus. Então, que nesse momento cada um possa se desligar das suas atividades exteriores, se reunir aí no quarto, na sala, algum local da sua casa, com toda a sua família nesse momento, tendo a Bíblia e o inário e muita disposição para que nesse momento possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. E para iniciar o santo culto que vamos prestar a Deus, nós reconhecemos que precisamos do seu amparo, da sua direção, precisamos que nesse momento o Espírito Santo conduza todo o nosso ser, conduza os nossos lábios, o nosso pensamento, as nossas emoções, para que todo o nosso ser esteja voltado para Ele nesse momento. E nesse momento de início de culto nós vamos suplicar a Deus pela mediação do Espírito Santo, pela mediação de Cristo operando em nossas vidas, para que mesmo à distância, fazendo um culto online, a presença de Deus esteja habitando dentro de nossas residências. Quer você mora em apartamento, quer você mora numa casa, mas que o Espírito Santo de Deus esteja com você e nos conduzindo em louvor, em adoração diante dele. Nesse momento eu me encontro aqui também, mais uma vez, somente eu, minha família, minha esposa, Manuela, minhas filhas, Catarina e Ingrid, e nós também vamos orar. Eu convido a você nesse momento a se colocar de joelhos diante do Senhor, para que possamos, nesse momento inicial, nos humilharmos e afligir a nossa alma diante do Senhor, buscando nele o socorro de nossas vidas, de nossas famílias, a edificação devida. Vou pedir também a minhas filhas, minha esposa também, que nesse momento se coloquem de joelho, assim também você se coloca de joelho, pede toda a sua família se colocar de joelho, para que possamos orar ao Senhor, rogando a Ele todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento. Santo Deus e Pai bendito, muito obrigado, ó Pai, por essa noite aqui na Tua casa, onde estou, Senhor, com a minha família aqui, Senhor, e também acompanhado das demais famílias do Teu povo, a transmissão desse santo culto, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nesse momento, Senhor, venha compungir os nossos corações de toda sorte de bênção, Senhor, a fim de que venhamos, Senhor, ser conduzidos inteiramente por Ti, Senhor. Não permita, Santíssimo Deus, que nesse momento o nosso pensamento, o nosso ser possa, Senhor, se sobressair nesse momento. Que o Teu Espírito Santo conduza as nossas mentes, os nossos lábios, todo o nosso ser, Pai. Santíssimo Deus, cura, Senhor, a nossa pátria, Senhor. Santíssimo Deus, cura, Santíssimo Deus, nossas famílias, a nossa vida, Senhor. Revigora o vigor espiritual de nossas igrejas,
abençoa os pastores, Santíssimo Deus, do presbitério de Fortaleza e de toda a igreja evangélica, Santíssimo Deus, fazendo com que eles, Pai, com ousadia, possam pregar, Senhor, o Teu Evangelho, Pai. Abençoa os presbíteros também, os diáconos e todo o Teu povo. Abençoa as famílias, Santíssimo Deus, dos Teus oficiais. Abençoa a vida espiritual, Senhor, dos Teus oficiais. Abençoa, Santíssimo Deus, a vida do Teu povo com paz. Conduze-nos em todos esses momentos. E te suplicamos, Santíssimo Deus, todas as bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Agora você que está com a sua Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia nesse momento inicial e vamos estar realizando uma leitura no Salmo 100. O título do Salmo é Hino de Ingresso no Templo. O templo hoje está fechado, mas nós vamos ler esse Salmo fazendo as recordações de como é a congregação do povo de Deus, de como é o chamado de Deus para que o seu povo o adore, para que o seu povo cumpra o seu propósito em adoração. Abra sua Bíblia aí no Salmo número 100. Assim está escrito na palavra de Deus: hino de ingresso ao templo, salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Assim, meus irmãos, como está descrito no Salmo de número 100, é uma santa convocação da parte de Deus para com o povo eleito do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Assim eu convido para que você aí no seu lar, juntamente com sua família, esteja também adorando o Senhor. E para o louvor do nosso Deus, essa noite, nós vamos iniciar entoando o hino Abrigo no Temporal. É o hino de número 137 do Inário Novo Cântico. Você tem o Inário Novo Cântico, o Inário então não tem na sua Bíblia, abra no hino Abrigo no Temporal, hino de número 137. Tentação, em todo mal, sim,
tristeza na tribulação, agora duro singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Vamos, nesse momento, continuar louvando a Deus. Vamos entoar o hino Firme nas Promessas. É o hino 177 do Inário Novo Cântico. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas em de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Amém. Tivemos um problema técnico com o som, mas o louvor flui da vida da sua igreja. Dando continuidade
continuidade ao culto, agora vamos orar por a vida daqueles que vão completar um ano de vida mais essa semana. Vamos orar também, uma oração de ações de graça pelos irmãos que vão completar. Então você que vai completar mais um ano de vida nessa semana, receba também um abraço fraterno do Conselho da Igreja, da Igreja Presbiteriana de Pajuçara, e todo o seu povo reunido. E nós vamos realizar uma oração de ações de graça e uma oração também de petição. Nós também temos o hábito de orar, de interceder pelas vidas de nossas crianças, os pequeninos, para que elas recebam do Senhor todo o amparo do céu. Que o Senhor ilumine, guie também os seus pais, seus tios, seus avós, seus tutores, para que possam ensinar a palavra de Deus, cumprindo o propósito de Deus, que devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, para que quando crescerem, elas não possam se desviar dos caminhos do Senhor. E vamos orar também pedindo pela mensagem. Nós vamos ter uma mensagem hoje, os irmãos já podem ir procurando também, no livro de Sofonias. Vamos orar fazendo 3 petições ao Senhor, uma ação de graças e 2 petições. Então, baixe a sua cabeça, feche seus olhos, você que vai aniversariar, completar um ano mais de vida essa semana, renda graças ao Senhor, louvores a Deus pelo dom da vida. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar e interceder a Deus nesse momento. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, Pai bondoso, obrigado, Pai amado, pelo dom da vida que o Senhor concede, Senhor, a cada um de nós. O Senhor concede, Senhor, a nós e também àqueles que vão, Senhor, completar um ano mais de vida no decurso dessa semana, Senhor. E nós sabemos que o Senhor é o autor da vida e que em Ti, Senhor, reside todas as coisas. E em Ti, Senhor, nós colocamos toda a nossa gratidão por esses irmãos. Amém. Que o Senhor esteja continuando abençoando suas vidas, concedendo, Senhor, não somente a longevidade, mas concedendo também, Senhor, que eles Te amem e Te sirvam, Senhor, e sejam gratos a Ti por mais um ano de vida. Santíssimo Deus, nós intercedemos pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, Senhor, pelos sobrinhos daqueles que têm sobrinhos, pelos netos daqueles que têm netos, Senhor, por aqueles que são tutores, Senhor, de crianças, Pai, que não são seus filhos, Senhor, mas cuidam de crianças, Senhor, e têm sobre elas suas responsabilidades, Senhor. Santíssimo Deus, abençoa cada criança de nossa igreja, abençoa os pais, abençoa os tios, avós e os tutores, que os mesmos se conduzam até essas crianças, Senhor, com temor a Ti, Senhor. Que os mesmos se conduzam, Senhor, a essas crianças, conduzindo, Senhor, sempre a Tua palavra nos seus lábios, no seu procedimento, Senhor, e também nas suas mãos, Senhor. Santíssimo Deus, suscita, Senhor, em cada um deles, Pai, um espírito, Senhor, de evangelista, Senhor, um espírito pastoral para que possam pastorear os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos, aqueles a quem são tutores, Pai. Possam orar por elas, com elas também, Senhor. Que possam ensinar, Senhor, essas crianças a amarem a Ti, Senhor, e também a Tua igreja, e amar o Teu povo, a respeitar os oficiais da Tua igreja, a santa doutrina pregada por ela, Santíssimo Deus, e também serem assíduos na Tua casa, Senhor, para aprenderem mais de Ti, para estarem perto de Ti, Senhor, e ganhar cada vez mais a Tua identidade santa, Senhor, em suas vidas, Pai. Santíssimo Deus, abençoa também esse momento especial do Teu culto. É o momento onde vamos aprender, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Santíssimo Deus, o Teu Espírito Santo esteja a iluminar, Senhor, todo o nosso ser, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, aprender a Tua palavra bendita, aplicá-la, Senhor, em nossa vida, Senhor, transmitir a outros que ainda não Te conhecem, Senhor, este Evangelho, Senhor, essa palavra que vem de Ti, Senhor, que santifica as nossas vidas, que dá crescimento ao Teu povo, Senhor, e nos faz conforme o querer, Senhor, da Tua vontade, Pai.
nesse momento, Teu Espírito Santo esteja conduzindo todo o nosso pensamento em torno da Tua palavra, Senhor. E que, ao ser proferida aqui, produza, Senhor, os seus efeitos. E que, ao ser proferida aqui, Santíssimo Deus, venha alcançar, ó Pai, todos aqueles que estão nos acompanhar nesse momento e até mesmo aqueles que ainda vão assistir, Senhor, o culto gravado, Pai. Mas nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia e que ela cumpra esse propósito em minha vida, na vida da minha família, na vida dessa igreja e de todo o Teu povo. Assim, Pai amado, te suplicamos essas bênçãos. Não somos merecedores de nenhuma delas, mas suplicamos cada uma dessas bênçãos pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Abra a sua Bíblia, meu irmão, no livro de Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3. Quem encontra bem aí Abacuque, que é um dos profetas, a gente sabe que é bem lido, passa Abacuque, chega em Sofonias, capítulo 3. Eu vou ler todo o capítulo. Os irmãos acompanham a leitura em suas residências. Assim está escrito na palavra de Deus. Sofonias, capítulo 3. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não conhece a iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz deserto as suas praças, a ponto de não haver quem passe por ela. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e me aceitarás a disciplina. Assim, a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre ele fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra está devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que se constituem filhos da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonhará de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na soberba, e tu nunca mais se ensoberbecerá no meu santo monte, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e em sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti,
tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, e não se afrouxe os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por acharem afastado das festas solenes, eu congregarei. Estes são de ti e sobre os quais passarão opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, e certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, enquanto eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem vários tipos de literatura. Um exemplo que os 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos como o livro da lei, ou a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia representam uma representação muito importante para o povo de Deus, principalmente para o povo de Israel. Todas as histórias que ali são registradas, elas, quando lidas e compreendidas à luz da Escritura, cada uma daquelas histórias, dos 5 primeiros livros da Bíblia, quando se interpretam, sempre vão chegar num pano de fundo, sempre vão chegar a uma cláusula legal da lei de Deus. Deus, o Senhor, deixou para o povo de Israel cerca de 614 códigos legais. Esse código legal, todo o Antigo Testamento é construído sobre eles. Os patriarcas, os juízes, os profetas, eles transitaram em cima dessa lei que Deus deixou narrada na sua Sagrada Escritura. Nós sabemos que a palavra de Deus tem 2 macros divisões. A primeira divisão é o Antigo Testamento, e depois nós temos o Novo Testamento. No Antigo Testamento, os povos que se conduziram na presença de Deus, se conduziram na presença de Deus buscando agradar a Deus sobre a lei do Senhor. A lei deixada por Deus era ali o código para que o povo de Deus observasse as leis e obtivesse ali também a salvação. A lei de Deus, quando cumprida, ela produzia a salvação no Antigo Testamento. Contudo, meus irmãos, nós vamos lendo de Gênesis até Malaquias, e nós não vamos conseguir encontrar nenhum homem que possa cumprir perfeitamente toda a lei de Deus. É uma expressão também de Deus, meus irmãos, também registrada no paraíso. Eu não precisaria nem ler todo esse conteúdo para compreender essa indisposição humana de não conseguir atender perfeitamente à lei de Deus. Um exemplo, nós temos os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que estavam todos adornados de bênçãos espirituais, um pensamento todo perfeito, homens todos ali perfeitos, uma comunhão muito plena com Deus ali no paraíso. E quando nós lemos a santa palavra de Deus, que Adão e Eva não conseguiram cumprir ali todo o propósito de Deus, eu fico pensando a mim mesmo, se eles não conseguiram, miserável homem que sou. Se eles todos adornados de bênçãos espirituais, se eles todos ali perfeitos não conseguiram, tinham a capacidade de discernir plenamente entre o bem e o mal, e mesmo assim não conseguiram. E a história relata isso não somente dos nossos primeiros pais, pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e os homens do Antigo Testamento fazem a mesma experiência, eles têm contato com Deus,
E Deus propõe alianças e mais alianças para que possa haver uma comunhão mais íntima entre o povo e Deus. E acontece que em algum momento um transgride um preceito aqui, outro vai transgredindo outro preceito ali. Acontece em momentos em que todo o povo de Israel estão a se corromper abruptamente a uma só feita. E quando nós chegamos, meus irmãos, na literatura dos profetas, esses profetas, eles trazem relatos do próprio Deus em conduzir o seu povo em obediência e também a nos mostrar também quem somos nós, quem é o homem. Às vezes estamos ali realizando o discipulado com os irmãos novos convertidos e até mesmo com os irmãos que já têm tempo de fé, e quando no momento do discipulado nós apresentamos a doutrina da depravação total do homem, as pessoas ficam estarrecidas. Há quem pense ainda, mesmo em nosso meio, que o homem tem alguma bondade dentro de si e que ele pode, por meio dessa sua bondade, ele pode agradar a Deus por meio da sua bondade. Por meio dos seus próprios esforços, ele consegue obter alguma coisa de Deus. Mas, meus irmãos, não é assim na palavra de Deus, e os profetas relatam isso um após o outro. Quando Santo Agostinho estudou os profetas, depois de ali olhar todo o material e conhecer o material, ele dividiu os profetas maiores, profetas menores. 4 profetas maiores e 12 profetas menores. É interessante perceber que na ação de cada um deles, nós não conseguimos perceber esses profetas se movendo em meio ao povo de Deus, percebendo alguma bondade, partindo do povo para com Deus. É muito difícil a gente ler o livro do profeta e perceber o profeta fazendo algum relato de que há uma bondade no homem a qual ele possa agradar a Deus. Mas pelo contrário, não é o engano de um profeta. Não se trata, mas se trata de um acordo entre todos os 16 profetas literários que existem na palavra de Deus. Existem outros profetas que não são literários, não produziram nenhum tipo de literatura, mas também são registrados na palavra de Deus. Mas todos os profetas literários, eles apontam para a perdição do homem. E daí a literatura profética saem os oráculos. Os oráculos, que quando nós estudamos o livro dos profetas, meus irmãos, há uma diferença bem fina, sensível entre os oráculos. Os oráculos aqui no livro de Sinfonias são oráculos de julgamento. Oráculos de julgamento. Nós temos 2 oráculos de juízo no capítulo 1, no capítulo 1, no capítulo 2. No capítulo 1 vai até o capítulo 2, versículo 3, onde o Senhor anuncia ali que a nação está transgredindo a sua lei, a sua vontade, e apresenta ali o homem uma proposta de conversão, mas o homem não se volta para Deus. O capítulo 13 que nós lemos, ele repete quase as mesmas coisas do capítulo 1 e 2, e também apresenta uma proposta de arrependimento, um chamado ao arrependimento, mas o homem também não consegue responder a Deus, ao chamado de Deus, ao arrependimento, mesmo que esses oráculos e suas denúncias e seu julgamento mostrem quão perverso, quão mau é o homem. Não somente quão mal mostra o homem, mas mostra também, meus irmãos, aqui a incapacidade de que o homem tem em atender os propósitos de Deus. E assim sendo, essa incapacidade, nós trazemos uma mensagem hoje sobre a história da redenção nos livros proféticos. Os oráculos tratam de profecias, principalmente no livro de Sofonias.
Não, é um livro que tem uma perspectiva muito parecida com o livro de Apocalipse, onde traz o juízo de Deus é aparente diante dos homens. O juízo de Deus, e esse juízo ele não acontece gratuitamente. Deus não se ira gratuitamente contra o homem. Um primeiro aspecto que nós vamos ver da ira de Deus, por mais que você não consiga observar isso no livro de Sinfonias, mas está descrito no capítulo 1, versículo 4. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei desse lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes, dos ídolos e os seus sacerdotes. Versículo 5. Os que sobre o eirado adoram o exército do céu, os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. O aspecto da ira de Deus acontece pela prevaricação do culto a Deus. Sabe, meus irmãos, nós não estamos muito acostumados a ouvir sobre mensagens e até mesmo estudos sobre o culto. O povo de Israel profanou o culto a Deus. Ele incluiu no culto a idolatria e o misticismo. E Deus não vai deixar isso por isso mesmo. Deus anuncia ali os seus desígnios contra todas as nações, mas também contra o seu povo. Uma das perspectivas proféticas é que quando Deus anuncia os seus juízos, Ele anuncia primeiramente ao seu povo os seus juízos. Daí a importância de termos uma obediência solene diante de Deus ao culto, e abominar a idolatria, e a retirar ou não absorver essa mística esotérica com que o povo de Israel estava aqui adorando o exército do céu no seu irado. Deus abomina a idolatria, Deus abomina o sincretismo religioso e mostra que o seu juízo não será pequeno. O dia do juízo de Deus, segundo descrito em Sinfonias, será um dia amargo, um dia de negrume, um dia em que Deus mostrará a sua ira, porque o homem, mesmo Deus colocando ali toda a sua misericórdia, colocando ali seus propósitos, guiando o povo de Israel, fazendo o povo de Israel um povo, dando prosperidade ao povo, o povo não se volta para Deus, o povo não adora a Deus, o povo se volta para os ídolos, o povo se volta para o misticismo, o povo se volta para tudo menos para Deus. E quando se volta para Deus dentro de um sincretismo a qual o próprio Deus abomina e rejeita e é severo contra esse sincretismo religioso. Esse sincretismo religioso, ele não causou problema somente no culto em Israel. Ao ler todo o livro do profeta Jeremias, Deus também será, o Sinfonias também, ele aponta para as nações que colaboraram com esse sincretismo, com esse misticismo, apontado no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 3, afirma que aquilo que era corrompido no culto afetou todas as áreas da vida de Israel. Quando nós não somos fiéis a Deus, no culto a qual nós prestamos a Ele, a corrupção que nós aplicamos no culto, o esoterismo, a mistura que nós aplicamos no culto, poderá muito bem, meus irmãos, resvalar em outras áreas na vida do povo. E resvalando também em outras áreas, Deus mostra o seu juízo, Deus mostra a sua justa ira contra o povo de Israel, contra a nação que ele escolheu e contra os povos que incitam o povo de Israel. Não ficará impune a idolatria a Baal, a idolatria ao exército do céu, ou seja lá a quem for. O termo do capítulo 3 aponta primeiro para a cidade inteira, não somente para o templo. Ai da cidade opressora, da rebelde manchada, não atende a ninguém. Veja como o povo se tornou diante de Deus, não atende a disciplina, não confia no Senhor, não se aproxima de Deus. Os príncipes deles são como leões
rugidores no meio dela, os juízes são como lobos ao cair da noite, que não deixam nem sequer o osso para roer no dia seguinte. Os profetas são levianos, os sacerdotes também são profanos e violam a lei de Deus. Os oráculos afirmam, as profecias ou os vaticínios de Sofonias afirmam do juízo de Deus sobre os povos, sobre o povo de Deus, sobre as nações. Sendo assim, meus irmãos, se Deus vai aplicar e vai retribuir segundo as nossas ações e a nossa indisposição de servir a Ele, o que ficará para nós? É interessante também, meus irmãos, nesse momento, observar que existem irmãos que já disseram assim: eu não gosto de ler o livro de Apocalipse. Ele traz muito juízo, muito julgamento. É um dia final, é um dia de ira, é um dia tal como Sofonias coloca aqui, é um dia de negrume. Com todo o negrume da ira de Deus, com todo o dia mau, a ira de Deus sendo derramada, ela em Apocalipse não revela que será derramada sobre o povo de Deus. O povo de Deus poderá receber, obviamente, censuras, sim, do próprio Deus. Mas mesmo vivendo sobre o pacto da lei, Sofonias apresenta a graça de Deus, onde Deus revela que há um povo a quem Ele ama, a quem Ele perdoa, e que quando esse povo sai dos seus retos caminhos, Ele chama a atenção, mas também tributa a esse povo a sua maravilhosa graça. É o caso aqui, quando no versículo 8 o próprio Deus diz: esperai, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre ele fazer cair a minha maldição, e com todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Esse momento é muito parecido também com o finalzinho de Malaquias. Malaquias também, pela prevaricação do culto, pela idolatria, pela falta de zelo do povo de Deus, Malaquias ali reúne ali o povo de Israel com uma mensagem de juízo vindo da parte de Deus para com o seu povo. No finalzinho de Malaquias, o profeta afirma que o dia do Senhor será tão abrasador que não restará nem sequer raiz e nem ramo. Ou seja, será um calor tão intenso que consumirá todo o plano cósmico, assim também como se inicia o livro de Sofonias, onde vai trazer a ira sobre todo o planeta, sobre todo o cosmos. E quando Malaquias afirma, parece que isso provoca um grande espanto do povo de Deus, como também provoca um grande espanto aqui no livro de Sofonias. Se o dia do Senhor é tão mau, o dia do Senhor é tão ardente, quem poderá sobreviver a esse dia? Aí Malaquias diz: não, mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e salvação terei debaixo de vossas asas, correreis e saltareis, como bezerros soltos na estrebaria. O Senhor apresenta que todo o Antigo Testamento, o homem não consegue responder, como ele não consegue, e Deus tem propósito de salvar um povo por meio da sua aliança, ele oferece a esse povo o sol da justiça, que é a sua graça. No livro de Sofonias também, a qual o nome de Sofonias tem muito a ver com essa mensagem. Sofonias significa guardado por Deus. E aí existe uma grande ênfase de traduções, o que é guardado por Deus. Sofonias, meus irmãos, não é somente o profeta que escreveu esse livro. Sofonias, meu irmão, é você, e sou eu, e toda a minha família, e toda a sua família, todos aqueles que
Deus um dia escolheu. Ele não somente escolheu, mas guarda esse povo mediante o seu zelo, mediante a sua vontade. Ele guarda as sofonias da corrupção, ele guarda as sofonias do esoterismo, do culto aos deuses estranhos, aos deuses assíricos, aos deuses amonitas. Ele guarda as sofonias para trazer a sua mensagem, assim como a sua igreja, as sofonias, está guardada em obediência, está guardada em observar o dia do Senhor, está guardada, ela sabe que virá o dia do Senhor. E a mensagem de Sofonias, meus irmãos, é também parecida com toda a mensagem da palavra de Deus. Quando nós aprendemos alguma coisa sobre como pregar a palavra de Deus, nós temos aprendido, meus irmãos, que em primeiro lugar, um sermão, depois de todo estruturado, apontado ali os seus pontos, ele deve mostrar o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos nos aproximar de Deus. E nesse primeiro momento, quando o espanto e o terror tomar conta dos pecadores, porque, meus irmãos, o juízo de Deus é grande, o juízo de Deus é tremendo, não há saída. Então o pregador deve apresentar a graça. É o meio pelo qual o homem é salvo, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando Jonatas Edwards pregou o seu muito conhecido sermão, os pecadores nas mãos de um Deus irado, ele obedece essa sentença, e ao proferir a ira de Deus sobre a maldade do homem, aqueles que escutam o sermão sente de perto, muito perto, a ira de Deus. Eu quero fazer uma observância sobre este sermão, quando proferido dos púlpitos, quando proferido por alguém, geralmente aqueles que proferem esse sermão, ou fazem menção desse sermão, eu queria muito bem estar enganado, mas quando aqueles que proferem esse sermão e dizem como é que ele foi e fala, geralmente as pessoas se sentem como Jonathan Edwards se sentia pregando aquele sermão, quando na verdade nós deveríamos nos sentir como a congregação de Jonathan Edwards, sentir que com Deus não se brinca, sentir que a ira de Deus está muito perto, que nós não temos nada como agradar a Deus. Sofonias faz o povo sentir que de Deus não se zomba. Sofonias faz o povo sentir que Deus deixou suas justas leis para que o povo tenha paz nela. E ele conclui, ele observa e é registrado para o nosso progresso espiritual, que assim como nós lemos essa palavra, nós identificamos, o povo de Israel estava distante. Nós precisamos refletir e observar a distância que nós estamos do propósito de Deus, do plano de Deus, do agrado de Deus. Até então, Sofonias agora apresenta a graça. Deus revela a sua graça ao povo de Israel. E quando ele revela a sua graça ela causa náuseas no homem, porque o homem quer reagir à graça, mas a graça é maravilhosa e a graça é irresistível. Quando Sofonias da parte de Deus revela a graça de Deus sendo revelada no Antigo Testamento, no contexto panorâmico dos profetas e dos profetas menores. Essa perspectiva profética nos ensina algumas coisas sobre a graça de Deus. Em primeiro lugar, versículo 9, assim Deus vai renovar o louvor da igreja. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. No Salmo 40,
o versículo 1, 2, é muito parecido com Sofonias 3, versículo 9. Quando o salmista Davi diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E depois de Davi estar firmado numa rocha, que é Cristo, que é a graça do Senhor, Davi diz assim: me pôs nos lábios um novo cântico. Aqui, meus irmãos, há uma advertência também. Embora apresente a graça, há uma advertência da parte de Deus para a sua igreja, de que o louvor da igreja, ele é provido pela graça. Não se trata aqui também, meus irmãos, de pessoas com habilidades musicais, de pessoas com habilidade artística, de preparar louvor, de preparar ali cânticos. Nós precisamos criar a luz da Sagrada Escritura, que o louvor de uma igreja, ele não precisa primariamente ter todo aquele aparato com que as pessoas querem que tenha aquele aparato. Em primeiro lugar, o louvor da igreja precisa de lábios puros, concedido pelo próprio Deus, lábios puros, para que todos invoquem o Senhor e sirva de comum acordo, lábios puros para invocar, lábios puros para orar, e também lábios puros, no versículo 14, para entoar cânticos a Deus. Mas muito contrário disso, nossas igrejas têm perdido o zelo nesse campo musical. E o zelo, meus irmãos, perdido, eles se apresentam quando os grupos de louvores não parecem que estão louvando a Deus. Parece muito mais que estão apresentando a si mesmo as suas habilidades com um instrumento, com outro instrumento ou com um cântico. Se compararem e colocar em duas telas aqui paralelas, um grupo de louvor e um show de rock, um grupo de louvor, um show de samba, um grupo de louvor, um show de pagode, um grupo de louvor e funk, alguma coisa, quando nós não conseguimos perceber que há diferença entre essas coisas, é porque não há a graça de Deus colocando um novo cântico nos lábios da igreja. Não há a graça de Deus registrada em Sofonias capítulo 3, e darei lábios puros aos povos para que me invoquem. Eu quero registrar também, não só do contexto musical, quero chamar a atenção também daqueles que adoram o Senhor quanto à vida de oração. Não é possível, meus irmãos, estar diante de Deus, transmitindo louvores a Deus e não ter vida de oração. Não estar diante do Senhor orando. Nós precisamos, como pastores de Deus, nós precisamos, como presbíteros de Deus e diáconos de Deus, conduzir os grupos que adoram o Senhor em nossas igrejas aos cultos de oração, aos cultos de doutrina, para que eles aprendam a palavra de Deus. E aprendendo a palavra de Deus, eles tenham todo ali o amparo bíblico teológico para se conduzirem diante de Deus e também da sua igreja, que eles precisam conhecer a sua dependência da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do próprio Deus, para estarem orando e para estarem também adorando, não somente aqueles que ministram louvores no altar, mas também uma igreja é triste quando uma igreja não conhece a graça. É uma igreja também que não ora, é uma igreja também que canta ali arrastadamente, que canta ali de maneira muito difícil sair um cântico. Observem, meus irmãos, quando há um amparo da graça de Deus na vida da igreja, a igreja sabe o que está fazendo, o que está executando, no momento da oração, ora segundo a vontade de Deus, no momento do louvor, louva de acordo
acordo com a palavra de Deus, estão diante de Deus com os lábios puros, com os lábios renovados, e os lábios são importantes para o povo de Deus. Isaías teve os seus lábios tocados com a brasa viva do seu altar. Davi revela que Deus colocou nos lábios deles um novo cântico. Aqui Sofonias revela algo muito mais precioso, que os lábios puros, não somente para cantar, mas também para adorar, para bendizer a Deus, para glorificar o nome de Deus, para dizer que Deus é soberano, para dizer que Deus é Senhor da minha vida, de que Deus é Senhor da minha igreja, de que Deus é o Senhor da minha casa. E isso, meus irmãos, sem a graça de Deus, não será possível. Porque não se trata aqui de performance religiosa, não se trata aqui de autoajuda ou de coach que vai lhe ensinar, que você faz isso, você faz aquilo outro e você vai conseguir. Nós precisamos, meus irmãos, nos quedar diante de Deus arrependidos dos nossos pecados. Nós precisamos, Senhor, nos quedar diante de Deus arrependidos das nossas afrontas, das nossas negligências, o quanto nós somos negligentes para com a casa de Deus, e isso também não é difícil de observar. Quando você valoriza mais ir ao shopping do que ir à casa de Deus, você precisa confessar isso a Deus. Quando você valoriza ir ao aniversário, ir à beira-mar, ir a um passeio, que isso não é pecado, meus irmãos, mas quando essas coisas são mais importantes em nossa vida, do que a própria palavra de Deus, do que o culto que nós prestamos a Deus, Deus se ira e manifesta sobre o seu povo, sobre a sua insolência, a sua ira. Deus revelou a sua ira àquele povo, mas depois trouxe a graça. E a graça que Deus daria lábios puros para o exercício da oração, da intercessão, da súplica, da ação de graças e também para o louvor. Em segundo lugar, meus irmãos, a graça de Deus é descrita no capítulo 3, no versículo 11. Versículo 10 e 11. Além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonhará de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na soberba. Nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte, mas deixarei no meio de ti um povo modesto, humilde, que confia no nome do Senhor. O arrependimento aqui, ele tem transformações severas também. Como a gente vê aí postagens na internet, arrependimento não é choro, não se baseia em emoções, mas se baseia em mudança. Nós temos aqui, meus irmãos, nesses poucos versos, do versículo 10 até o versículo 12, todo o registro que nós encontramos também no livro de Lucas, capítulo 15, e se a memória não me trair, a partir do versículo 11, o filho pródigo. São os eleitos de Deus, que por um tempo determinado, eles acabam sendo atacados pela frustração, ou por algum outro tipo de sentimento avesso à palavra de Deus, e se separam da casa de Deus. E querem extravasar as suas vidas no mundão. Porque em um momento ou outro da caminhada cristã entenderam assim: eu estou perdendo a minha mocidade aqui na igreja, eu estou perdendo a minha vida servindo ao Senhor, eu estou deixando o melhor momento da minha vida. Eu sou jovem, eu tenho que me divertir, eu tenho que conhecer outras pessoas, eu não posso ficar tutelado por esse contexto, eu preciso sair, eu preciso conhecer outros meios, outros momentos, outros contextos, e eu preciso me envolver mais com o mundo. E aquele jovem sai da casa do seu pai e vai para uma terra distante, e estando lá na terra distante, sabe, ali nós temos um registro
das nossas competências, nós temos um registro dos nossos planos. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ele fez todos os planejamentos e ele cumpriu os seus planejamentos, contudo, um pedaço muito importante do seu plano falhou, porque não era o plano de Deus, acabaram todos os recursos. E no mundo é assim. No mundo é assim, na igreja não, mas no mundo é assim. Goza dos seus prazeres quem tem recursos. Quem não tem, come o farelo dos porcos, come a lama da sociedade. A palavra de Deus, meus irmãos, mostra que esse contexto é tão severo da vida desses que assim fazem, que o filho queria comer, se alimentar ali da comida, das alfarrobas do pão, mas não podia. Mas em Lucas 17:17, o Espírito Santo envolve aquele jovem, como eu oro para que você que está desviado seja envolvido pelo Espírito Santo, e ele cai em si, ele retoma o sentimento de ser filho do Pai, e diz: na casa do meu Pai há tantos trabalhadores, e todos comem com fartura. E ele faz também agora um outro planejamento de voltar até a casa do Senhor. Ele tem uma desculpa ali muito preparada, como nós humanos geralmente temos desculpa, mas a palavra de Deus revela que Deus não é Deus de desculpa, Ele já sabe de tudo, e quando Ele se aproxima, o Pai vê o Filho vindo ali à distância, e ao ver o Filho vindo, a graça é mais uma vez a palavra revelada. Ele corre, ele abraça aquele filho que está todo desconfigurado pelo mundo, está imundo pelo mundo, mas ele corre, ele abraça, ele pendura-se ao pescoço, porque ele é pai, ele ama, ele coloca chinelo nos pés, anel no dedo, e um novo traje, mostrando ou nos ensinando ali na palavra de Deus, de que aqueles a quem se aproxima de Deus, Deus diz: venha como está, mas não vai permanecer como está, terá sua vida transformada. Ele teve um par de chinelo nos pés, porque quem andava descalço eram os escravos, mas nós somos livres no Senhor, e Ele coloca ali sandália nos nossos pés. Ele coloca um anel no dedo, símbolo da nossa doutrina, da aliança que Deus tem com o seu povo, e Ele não abandona o seu povo. Ele coloca um novo traje, uma nova roupa, uma nova vida, e celebra, e Ele mata ali o cordeiro, a expressão de Deus que sacrificou o seu filho para salvar o pecador, quando esse não tem nada que possa dizer: eu tenho isso de bom. Aquele filho volta e é inteirado, assim como Sofonias capítulo 3, versículo 10, 11 e 12, revela essa disposição de Deus, essa disposição da aliança, essa disposição da graça, em de que nenhum daqueles que o Pai trouxe e colocou na minha mão, nenhum deles se perderá. Porque Sofonias revela, eles vão vir da Etiópia, de longe, são os filhos da minha dispersão. Naquele dia eles não se envergonharão das obras com que se rebelaram, porque a graça perdoou o pecado, o sangue vertido na cruz do Calvário, antes da fundação do mundo, recai sobre eles. E eles ganham agora uma nova roupa. Deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde. Modesto e humilde. As características, não é um povo que vive se gabando das suas capacidades ou habilidades, que confia em nome do Senhor. Um povo modesto, um povo modesto, um povo simples. Meus irmãos, adotar a modéstia hoje em nossas igrejas é quase como um crime teológico, principalmente nossas igrejas presbiterianas.
igrejas reformadas, que cultuam a Deus sem muito alvoroço, de forma modesta. Enquanto as pessoas se avolumam em outras atividades dentro do templo, Deus nos chama, coloca pureza nos nossos lábios. É Ele mesmo que coloca modéstia. Essa modéstia pode ser traduzida também como solenidade. Falar em culto solene hoje é um escândalo para muitos. Culto solene. Que tem a decência, que tem a ordem. Mas a obra que o Senhor realiza no meio do povo, povo modesto e humilde, que confia somente em Deus, somente no seu Redentor. E o restante de Israel, versículo 13, não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira na sua boca. O restante é a imagem do outro filho, o filho que ficou em casa. Aqui nós temos o filho que vem e o filho que fica em casa. O restante não cometerão a iniquidade, não proferirão mentira à sua boca, não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. É uma mudança agora para o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, conduz-me junto para as águas de descanso. Refrigera minha alma, por amor do teu nome. É graça, é paz, em meio ao juízo de Deus. É Deus conduzindo o seu povo. E mediante a expressão da graça, o Senhor conclama o seu povo para que o adorem, conduzidos por Ele mesmo. Assim está escrito no versículo 14: Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. Mas como nós vamos fazer isso? E a resposta está nos versículos 17 e 18. Esses versículos se apresentam como o término do salmo, como um salmo de Sofonias, como um salmo dentro do livro de Sofonias. E a resposta do chamado de Deus. Deus chama o seu povo para adorar. No Salmo 100, nós lemos aqui o Salmo 100. Nós vemos aqui o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é bom. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hino de louvor. É Deus chamando o seu povo para o adorar. Mas como nós vamos adorar a Deus? A resposta está como se num salmo, como um pequeno salmo construído aqui. Agora você está apto para adorar a Deus, porque o Senhor Deus está no meio de ti. Não há mais a perversão reinando. É o Senhor Deus que está no meio de ti. Nós vemos no Salmo 46, no último domingo, e a alegria daquele contexto é quando o salmista afirma: Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Rejubila, ó Israel, porque Deus está no meio de ti, Ele é poderoso para salvar-te, Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á o seu amor, regozijar-te-á com júbilo os que estão entristecidos, por se acharem afastados das festas solenes. Agora o Senhor chama para a festa solene. É júbilo, é alegria solene. Solene. Não precisa a balbúrdia. Não precisa aquele histerismo religioso. Nós
somos chamados a ser um povo de adoração solene. Deus chama e convoca o seu povo para as santas convocações solene. E a solenidade das suas convocações, Deus operará maravilhas no meio do seu povo. Eis que naquele tempo, versículo 18, os que estão entristecidos, por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti, e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomia. Deus, agora nós vamos para José. Quando Jacó morre, os irmãos de José, eles pensam algo. O que eles pensam ali é justamente o que eles fariam com José. José vai matar a gente. Papai morreu, José vai se vingar. José chama todos os seus irmãos e diz: na verdade vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou em bem o mal que vocês fizeram contra mim. A mesma coisa ocorre aqui em Sofonias capítulo 3. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra, os que sofreram a ignomia, os que sofreram nesse período de tanta apostasia e afastamento do Senhor. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, é mistério, como homens e mulheres de Deus, possamos atender o chamado de Deus. Como igreja do Senhor, possamos observar a atuação da sua graça em nossas vidas, em nossas famílias. Precisamos clamar, suplicar a Deus, dia e noite, que Ele conceda a cada um de nós lábios puros, para interceder, para adorar. Ele conceda arrependimento, que em meio à podridão do pecado a qual possamos nos encontrar, o Espírito Santo possa nos fazer cair em si e voltar arrependido para a casa do Pai e se tornar um filho do Pai. Possamos orar incessantemente para que os salmos do Senhor possam fluir solenemente nas assembleias solenes que nós cultuamos a Deus, e que em todo esse contexto Deus seja glorificado, Deus seja exaltado a uma só feita e com um acordo pelo seu povo. Que o Senhor aplique a minha vida, a minha família, a essa igreja, a todas as igrejas do Senhor, a sua palavra, e que possamos viver dia após dia em novidade de vida. Vamos orar nesse momento. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, Pai bondoso, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que produz em nossa vida a santificação, crescimento, Pai, que nos leva a conhecer o Teu propósito para a nossa vida. Nos leva, Senhor, a conhecer, Senhor, que somos carentes de graça, Senhor, que precisamos todos os dias, Senhor, da Tua graça. Envia, Santíssimo Deus, a nós como um maná do céu, Pai. Dá-nos, Senhor, lábios puros para invocar o Teu santo nome. Dá-nos, Senhor, lábios puros, Santíssimo Deus, para louvar o Teu santo nome, Senhor. Faz-nos reconhecer, Santíssimo Deus, que não há, Senhor, nenhum tipo de benefício no mundo a qual possamos nos deter, Santíssimo Deus, e ficar ali, Senhor, com nossas vidas detidos pelos prazeres do mundo, Senhor. Chama, Santíssimo Deus, aqueles que estão afastados, Senhor, para o seio do Teu povo, para que possamos nos regozijar, para que possamos nos alegrar todos em Ti, Senhor, sentindo que o Senhor Deus está no meio do Teu povo, que o Senhor Deus é poderoso para nos salvar, Santíssimo Deus, que o Senhor Deus é poderoso para remover de nós o opróbrio, Senhor, e trazer, Senhor,
a glória do céu, Senhor, para os nossos lares, Senhor. Santíssimo Deus, vai de encontro todos aqueles nesse momento, Senhor, que se encontram, Pai, entristecidos, que se encontram afastados da tua casa, Senhor. Traz de volta com laços de amor. Traz de volta, Senhor, com laços de graças. E que aqueles que permanecem, Santíssimo Deus, dá-nos, Senhor, cada vez mais o alimento do céu, Senhor. Cada vez mais do alimento que flui do teu trono de graça da Sagrada Escritura. E todas essas bênçãos, Senhor, nós te suplicamos em nome do Pai, te suplicamos em nome do Filho, te suplicamos em nome do Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre as nossas vidas, repouse sobre todo o povo de Deus distribuído na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Fiquem em paz. O Senhor os abençoe com paz.